Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre cura energética para doenças. Esse final de semana eu fui em um workshop no Ateliê da Luz, Ateliê de Luz. Eu deixo o site aqui, quem quiser saber mais. E, e lá eles ensinaram a gente como a gente se cura através das energias. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que eu descobri lá, porque eu sei que pode ajudar muita gente. Então, vamos lá. Para vocês entenderem, uma doença, ela é gerada em 3 níveis. O primeiro nível ocorre ainda no campo energético. O segundo ocorre no nível comportamental, você já consegue sentir. E o terceiro nível é quando ele se manifesta materialmente mesmo, como uma doença física. Mas você já estava doente há muito tempo antes de tudo isso acontecer. Uma coisa que elas falaram e que ficou na minha cabeça, assim, por muito tempo, é que você é supremo, você é Deus, você é o seu próprio Deus, então você pode criar a sua realidade. As doenças, ela até falou, a doença ela acaba sendo uma amiga no quesito espiritual, porque ela apresenta pra gente o que tá doente na gente, o que tá doente nos nossos hábitos e no que a gente faz. E aí, através disso, a gente consegue descobrir quais hábitos a gente tá tendo, que tipo de pensamento a gente tá tendo que tá causando aquelas doenças. Lá no blog eu vou deixar uma lista de atitudes, de hábitos que a gente pode ter que podem inibir as doenças, evitar com que doenças se manifestem fisicamente. As pessoas mais sensíveis, elas conseguem perceber, ainda no campo energético, que algo não está bem. Então, por exemplo, isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô vendo que eu não tô bem, que eu tô dormindo muito, ou que eu tô muito desanimada, ou que alguma coisa tá me tirando a paz, sabe? E aí, quando isso acontece, você tem que mudar o trajeto. O que não está me fazendo bem? O que eu tô fazendo que não está me fazendo bem? Ou o que o outro tá falando que eu me sinto mal, e tentar entender tudo isso, sabe? A gente não tá aqui pra ficar estagnado, a gente tá aqui pra entender as coisas que nos incomodam, as coisas que a gente tem que mudar em nós mesmos, pra gente poder mudar e sermos pessoas melhores, porque quando a gente não é flexível, quando a gente fica ali estagnado, não, eu sou assim, eu vou morrer assim, e aí você acaba desenvolvendo doenças e não tem como. Porque, por exemplo, ela estava falando de pessoas que têm câncer e aí conseguem curar do câncer e aí o câncer volta. Em muitos desses casos é porque você não mudou aquela atitude que estava causando a formação do câncer. Então, realmente fazer essa reflexão interna, tentar entender o que você está liberando, o que você está pensando, o que você está fazendo da sua vida que está causando esse tipo de situação. É um estudo, assim, muito complexo. Eu acho que cada um sabe os motivos das suas doenças, das suas enfermidades. Quando a gente consegue saber o que tá acontecendo, é mágico, sabe? Porque você tem o poder de mudar. Claro que não é de um dia pro outro. É da mesma forma que para você desenvolver a doença demorou um pouco, para você desenvolver um outro hábito demora também. Claro que como a gente vive em um planeta material, a gente também tem que ir no médico e tem que fazer todos os tratamentos necessários, né, que os médicos indicam. Mas juntar isso, integrar, né, o tratamento médico com a nossa mudança interior vai fazer com que a doença vá embora muito mais rápido. E a doença, ela faz parte de você, ela é uma parte sua que precisa ser repensada e reavaliada. Mas não tentar encarar a doença como, ai, sai daqui, essa coisa ruim. Não, ela tá ali pra te mostrar o caminho. Não adianta também a gente colocar ódio naquilo, porque você mesmo que desenvolveu, né? E outra coisa que ela falou muito durante o workshop é que a gente tem que criar planos que não incluam a doença. Então, por exemplo, no ano que vem eu vou viajar e vou fazer tal coisa, sabe? Eu vou criar uma empresa nova, eu vou. Porque quando você faz isso, você tira a doença da sua realidade. É como se você não contasse com a doença. Você não vai estar doente. Você vai estar bem para fazer o que você quiser. Você vai estar vivo e você vai estar feliz. Então, isso é muito importante. Você não pode. Ela estava até comentando. Quando as pessoas falam assim.
Ah, o que você quer fazer daqui a um ano? Ou qual o seu sonho? Aí a pessoa fala, ai, me livrar dessa doença. Mas aí você tá colocando a doença no sonho. E como eu sempre falo, se você falar não pense em pudim, o que, que você vai pensar? Você vai pensar num pudim. Sempre importante pensar em coisas positivas, em coisas que te façam feliz e realidades que você quer pra você. Porque a gente tem o poder de criar a nossa realidade. E uma coisa muito, muito importante que eu aprendi na marra na semana passada através do coaching que eu tô fazendo, através de toda essa mudança interior que eu tô fazendo em mim, eu percebi que eu me vitimizo muito. Então, por exemplo, eu fui pra academia, tô lá me matando, malhando, e aí quando eu fui me pesar, meu peso tava 3 quilos acima do que eu comecei. A minha primeira atitude foi querer chorar. Querer me fazer de vítima e sair de lá e ir pro meu quarto e dormir pra sempre. Porque eu tava muito triste. E a minha segunda atitude, que veio através de todo esse processo de autoconhecimento e de entender que eu sou o ser supremo, que lidera a minha vida, eu mando na minha vida, eu mando no meu destino, eu crio o meu destino. Quando eu tomei conta disso, eu pensei, não, mas peraí, eu posso estar com retenção de líquido, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu preciso fazer para melhorar esse quesito? E aí fui lá, malhei com a maior vontade, porque eu falei, não, eu crio o meu destino. Eu crio o meu destino. Então, se eu for para casa e dormir, o que eu vou estar criando? Uma Luísa depressiva, uma Luísa vitimizada, uma Luísa que não se sente bem consigo mesma. E se eu ficar aqui, malhar, chegar em casa, pesquisar tudo sobre retenção de líquido e começar a agir, eu vou criar um destino onde tem uma Luísa saudável, uma Luísa que tá se sentindo disposta. Então, assim, você cria o seu destino, sem se vitimizar. Ninguém é culpado pelo que acontece com você, e nem você mesmo. Eu acho que a culpa é um conceito muito limitante. Eu acho que nós somos responsáveis pelo que acontece conosco. Se a gente quer mudar o que está acontecendo, a gente tem que mudar a nossa frequência energética, o nosso padrão de pensamento. Que nem ela falou, quando a pessoa só pensa em assalto, só vê, sabe, assiste da Atena e só vê coisa ruim, assalto, e se ela entrar naquela frequência energética, o que acontece muito, aquela frequência de medo, quando você entra nessa frequência, quem que vai se alinhar com a sua frequência? Pessoas que também pensam assim, pessoas que estão com essa mesma frequência energética. E dois, quem também tá com essa frequência? O próprio bandido, porque o bandido sente medo e o bandido pensa em assalto o tempo todo. Então você consegue perceber como você se conectou com aquela pessoa e é como um imã. Outra pessoa com a mesma frequência energética que você se atrai a você como um imã. Então tudo acontece à sua volta com frequências energéticas semelhantes às suas. Então semelhante atrai semelhante, e é bem isso. Então, sempre tomar cuidado com o que você pensa, com as coisas que tem dado errado, com as coisas que você não quer para sua vida, e tentar perceber o que você está fazendo que está te dando isso de volta. E se responsabilizar por tudo que acontece na sua vida, até pelas doenças. No espiritismo tem muita questão do karma, né? Eu vim com essa doença porque eu precisava trabalhar essa coisa. Mas a gente acaba interpretando da forma errada. A gente interpreta assim: eu tenho essa doença porque numa outra vida eu fiz uma coisa muito ruim e aí eu tô pagando agora. Mas na verdade não. Deus, né, o Deus perfeito, ele não castiga ninguém. Ele ensina, na verdade, né? E não é aquele ensinamento assim, senta aí que eu vou te ensinar porque você não entende nada e você tá errado. Não. Por exemplo, se você tivesse vindo nessa encarnação e se você tivesse superado aquela frequência energética que você tava na outra reencarnação, se você já tivesse aprendido, você não teria que ter uma doença agora, porque você cria o seu destino. Se você, por exemplo, chegar aqui, eu tô com um plano de vida que eu vou ter uma doença em tal idade. E aí, antes dessa idade, por quê? Porque você já sabe, com a frequência energética que eu tenho emanado e que provavelmente eu vou
ter durante a próxima encarnação, eu vou desenvolver essa doença, porque eu tenho esse problema de pensamento e tudo mais que eu tô trazendo de outras vidas. Se você, antes dessa idade aí estipulada e que é muito matemático assim, sabe, muito lógico, se antes disso você começar um processo de autoconhecimento, você começar a buscar essa cura espiritual, essa cura interior, antes dela se desenvolver em uma doença, você pode ter certeza que você não vai. Meu cachorrinho tá doidão lá. Mas você pode ter certeza que você não vai desenvolver essa doença. Ou você vai desenvolver ela num nível muito menor. E não é por questão de mérito. É simplesmente porque você parou de enviar aquele padrão energético que você estava emanando e que você estava atraindo coisas daquele padrão. Você mudou a sua frequência energética e, consequentemente, você começou a atrair coisas diferentes e a viver coisas diferentes, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!